Seja muito bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu vou falar qual que é o melhor plano do Bitrix 24. Então vamos lá, eu já estou com a minha tela aberta aqui e vou passar algumas dicas que são essenciais na hora que você for decidir. Mas sem delongas, bora para a tela. E para facilitar para você, eu já deixei aqui na tela os planos, né? Eu não vou nem considerar o plano gratuito que está aqui atrás, mas eu vou direto para o plano Basic, o Standard, o Professional e aqui nós temos ainda o plano Enterprise. Se eu clicar aqui, você consegue aumentar. Então, como eu já disse, né? Parabéns para quem tem 10 mil usuários e paga R$55 mil, 56 só de CRM, né? Mas esse não é o meu caso nem a maioria dos clientes que nós temos. Então, nós vamos focar aqui nos planos Basic, Standard e Professional. E aqui nós temos uma promoção que está ativa durante esse mês, mas eu não quero me atentar, não sei quando você está vendo esse vídeo, tá? Então, todo ano, aliás, todo mês, geralmente tem 20% de desconto, mas eu vou me atentar aqui no mensal, e não é isso, a questão de valores que eu vou estar falando agora, e sim a respeito do melhor plano para você, porque a questão de valores ele pode alterar. E o primeiro tópico aqui que eu vou colocar na hora de decidir o plano, não tem como correr, é usuários, obviamente. Não adianta eu pensar se eu vou contratar um plano Basic se eu tenho 7 usuários para poder, né, utilizar meu sistema, então não faz sentido isso. O Bitrix ele não abre, né, algum espaço para você colocar usuários avulsos, então ele vai trabalhar dentro dos pacotes de usuários, e aí eu tenho uma observação muito importante para falar disso, que é a respeito não só de usuários, na minha opinião, tá? O Bitrix, embora ele tenha a classificação por usuários, ele dá um salto gigantesco de uma assinatura para outra, não é isso que vai valer. Que vai entrar no próximo tópico, que é o tópico de funcionalidades, tá? E quando eu vou falar de funcionalidade, eu falo de objetivo. Aí a minha pergunta vai ser para você responda aí ou coloque aí nos comentários. Qual que é o objetivo principal para você contratar o Bitrix 24? Por que eu estou te perguntando isso? Porque dependendo do seu objetivo vai mudar drasticamente nos planos que você tem. Geralmente as dúvidas vai ser entre o Standard e o Professional, tá? Então o que nós temos de grande diferença? Vou dar um exemplo. Se o seu objetivo principal dentro do Bitrix é dentro de CRM, você consegue trabalhar muito bem dentro do Standard. Deixa eu mostrar aqui, ó. Se eu clicar aqui no Standard, ó, Standard, e aqui em cima eu tenho o Professional. Então tem aqui o OK, né? O check marcadinho do que nós conseguimos, nós temos habilitados. E aí eu vou colocar um exemplo lá de tarefas e projetos. Aliás, eu estava no CRM, vou voltar pro CRM. Então, voltando aqui no CRM, olha só, eu tenho praticamente tudo que eu tenho no Standard, ele está aberto também no Professional. Então, quer dizer o quê? Eu tenho muita coisa que funciona dentro do CRM, funciona muito bem dentro do plano Standard. Então, olha só, a grande diferença, eu vou colocar volume de pipelines. Então, se você está planejando a criar mais de 10 pipelines, não vai funcionar, você tem que ir diretamente para um plano profissional. E aí tem outros itens do catálogo que você vai utilizar. E aí tem um outro ponto aqui dentro do CRM, que não está bem explícito, mas eu vou deixar muito claro para você, se você pretende habilitar a parte nativa de assinatura de documentos, não vai funcionar dentro do Standard, dentro do CRM. Ele vai funcionar no profissional, ou seja, o Professional. Então a dica que eu vou te dar se você pensa em trabalhar somente dentro do CRM e não for colocar assinatura de documentos, o plano Standard vai trabalhar, vai conseguir desenvolver para você sim. Agora vamos para o próximo tópico. Digamos que no seu planejamento o objetivo seja trabalhar tarefas e projetos e o teu limite de usuários, digamos lá, eu tenho 17 colaboradores, eu tenho 15, eu tenho 8, eu tenho 25. E eu preciso trabalhar tarefas e projetos, qual que é o melhor lugar para você? Aí vamos lá, vou clicar aqui em tarefas e projetos e aqui ele cita gerenciamento profissional de tarefas e projetos. Na prática, o que é? Acompanhamento de tempo de tarefa, sessão de supervisão nas tarefas, delegar tarefas, entre outros. Então você pode ver que aqui em Standard tem muita coisa que não está marcada dentro de tarefas e projetos. Eu vou mostrar isso na prática. Então aqui, eu tenho uma conta, nesse caso é uma conta Standard e eu tenho uma conta profissional. E aí eu vou mostrar para você onde é que está a diferença. Deixa eu diminuir minha tela para facilitar a visualização. Olha só, na minha conta Standard, se eu vir aqui em mais e for colocar tempo previsto para tarefa, ele tem um cadeadinho, tá vendo? Se eu vir aqui, obviamente, ele não vai ter. Deixa eu ver, colocar aqui previsto para facilitar, tempo previsto de tarefa. Então, o que é isso? Aquele reloginho, sabe, um timer, quando o colaborador vai executar a tarefa, ele vai dar um play antes de iniciar, né, obviamente, para executar, para você fazer aquele controle do tempo da tarefa. Então, esse tipo de gerenciamento, um gerenciamento profissional, que é considerado por Bitrix, você não vai ter, somente no plano profissional. Então, muitos do que ele coloca, repetidor de tarefa. Isso aqui, no meu ver, ele é tão importante, porque coloca lá na situação que você tem um relatório para ser gerado, uma demanda frequente para um colaborador e tem que acontecer toda segunda-feira, ou todo início de mês, ou todo dia 15, ou a cada 15 dias. Você não vai ter isso dentro do plano Standard, somente dentro do Professional. Agora, isso faz você startar dentro do Bitrix já para um plano profissional?
Depende. Qual que é a sugestão que eu vou colocar? Sempre é trabalhar pelo menos uns 30 dias dentro do plano standard e entender o que ele vai bloquear. Fica a dica, nós como parceiros conseguimos liberar um período de 30 dias sem você pagar absolutamente nada do plano que você pretende contratar. O que isso quer dizer? Normalmente o Bittrex oferece 15 dias de teste, só que se você estiver utilizando o teste, normalmente ele vai para o profissional, tá? E quando você for fazer a contratação, ele vai cair para um standard se o seu objetivo é contratar o standard. O que eu quero dizer com isso? Nós habilitamos não só 15, mas 30 dias do plano que você deseja contratar. Então, nosso objetivo é deixar com que você esteja 100% de certeza na hora de escolher o seu plano. Então, por isso que a gente verifica as funcionalidades e faz um vídeo igual a esse. Outro ponto que eu vou falar para você aqui, a respeito das funcionalidades, ele vai estar muito voltado aqui, ó, assinatura eletrônica, tá vendo? Aqui praticamente não tem no standard, automação e RH. E aí, eu acabei de sair de uma reunião, vai fazer 1 hora, 2, que alguém estava falando para mim, Fábio, então quer dizer que eu não tenho automação dentro do plano standard? Tem, você tem automação. O que eu quero dizer? Se as suas automações, deixa eu voltar para cá. Se as suas automações forem dentro do CRM de vendas, você tem automações sim. E as automações que tem aqui dentro do CRM, que você tem no standard, um exemplo, isso aqui é uma conta standard, tá? Olha aqui onde tem os gatilhos e as automações. Digamos que eu quero lá criar uma tarefa, uma notificação, ó, notificar. Se eu dar um salvar aqui e salvar, pronto, a minha notificação está criada, tá vendo? Só que aqui tem um cadeadinho, ó, editar criador no fluxo de trabalho. O que é isso? Isso daqui é uma outra maneira que você tem de fazer essas automações de uma maneira mais profissional. Quando eu falo profissional, eu não quero que me entenda mal também. Quer dizer o quê? Nós temos ações aqui dentro do fluxo de trabalho, um painel mais completo para fazer as automações, entende? A diferença é, num fluxo de trabalho que está bloqueado, ele somente no profissional, mas ele é uma maneira mais detalhada, com mais opções de automações. Sendo que aqui dentro do CRM você tem a maneira, entre aspas, eu não gosto de falar simplificada, parece que é fraco ou ruim, de maneira alguma. Tudo vai da maneira como você vai desenvolver o sistema, tá? Mas você consegue sim, dentro do CRM de vendas, criar as automações. Outro ponto que eu vou citar é questão de RH, tá? No RH, olha só, eu estou aqui no meu ambiente profissional e eu estou aqui no meu ambiente standard. Se eu clicar aqui na minha imagem, deixa eu até mudar para o lado do meu vídeo, olha só, aqui em cima, tá vendo o painel como tá aparecendo? E se eu clicar aqui, eu já tenho, nem registrei saída, né? Ficou um registro anterior. Mas o que é isso? Eu não tenho registro de atividades de entrada e saída. No caso, a área do Bittrex que ele fala somente sobre RH. O que é isso? Entrada e saída de colaboradores, horário de entrada, horário de saída, programação da criação das tarefas de acordo com a entrada e saída do colaborador. Outro ponto também, registro de atividades individual de cada colaborador. Olha só, eu vou aqui, vou clicar no usuário e aqui eu tenho ó, horas trabalhadas e relatório de trabalho. Se eu tentar buscar essa mesma funcionalidade dentro do plano standard, eu não vou conseguir encontrar, porque de fato ele só é dentro do profissional, tá? Então se você pretende utilizar esse recurso, olha que a diferença, horas trabalhadas, relatório de trabalho, tá vendo? Esses dois tópicos, essas duas colunas, ele não tem aqui dentro do plano standard, somente a partir do profissional. Então, voltando para o nosso painel aqui, Basic, Standard e Professional, nós vamos falando primeiro do Basic. No Basic, você vai conseguir trabalhar dentro do CRM de vendas, você vai conseguir criar tarefas, mas óbvio, não vai ter gerenciamento de tempo e não um gerenciamento profissional. Também não vai ter assinatura de documentos e não vai ter controle do RH. Então, aqui, se você tem até 5 usuários e quer startar o início aqui dentro do sistema, 5 tá ok. No Standard, você vai trabalhar tarefas também, não vai ter o gerenciamento profissional, é só no plano a seguir, mas você vai trabalhar tranquilamente dentro do CRM, dentro do sistema de vendas CRM do Bittrex 24 você vai conseguir trabalhar, mas não tem também RH, não tem aquele fluxo de trabalho otimizado que é o mais profissional, que é considerado profissional, mas vocês têm sim opções de automações, ou seja, criar automações para poder melhorar o seu processo de vendas e aqui tem até 50 colaboradores. Mas se você precisar de assinatura de documentos dentro do Bittrex, o Standard não atende. RH não atende. E aí a gente vem para o plano profissional. E aí no profissional você tem praticamente toda a ferramenta aberta para você poder trabalhar, tá? E lembrando que aqui você tem um período de 30 dias de teste do plano que você pretende contratar. O que isso quer dizer? Você pode, se você pretende contratar um professional e está na dúvida do standard se atende, o que nós conseguimos fazer aqui? Liberar um período de 30 dias no standard. E aí você vai ver os bloqueios que vai ter dentro do sistema. Isso é bem melhor do que você fazer o inverso. Assinar um profissional e depois achar que o standard funciona, assinar o standard e bloquear funcionalidades para você. Então aqui, entre em contato com a gente, os dados estão aqui embaixo, nós conseguimos liberar dentro do plano que você pretende contratar. E lembrando, contratando com a gente, você tem nosso suporte 100% gratuito
gratuito para o usuário-chave e também com o IA, que dá suporte para toda a equipe. Eu acho que é a única empresa do Brasil que faz isso, talvez até do mundo, tá? Mas assim, e mesmo assim, se você tiver qualquer dúvida do sistema, entre em contato com a gente, que a gente está aqui para poder auxiliar dentro desse processo. E se esse vídeo ajudou, não deixe de se inscrever no canal. Se você tiver alguma dúvida a mais ou quiser deixar um joinha, coloca aqui nos comentários que isso ajuda bastante a gente, beleza? Valeu, até a próxima.